Estamos de volta, senhores. Segunda parte, bloco 2. Eu perguntava, valorização de cota social, valorização de imóvel, se na cota social e imóvel particulares, né? E aí, essa valorização comunica? O STJ, na jurisprudência em tese número 113, item 5, responde. A valorização patrimonial dos imóveis ou das cotas sociais da sociedade limitada, adquiridos antes do casamento da união estável, não devem entregar o patrimônio comum a ser partilhado quando do término do relacionamento, visto que essa valorização é decorrência de um fenômeno econômico que dispensa a comunhão de esforços do casal. Claro, se dispensa a comunhão de esforços, não deve entregar o patrimônio a ser partilhado. Leia-se, não comunica. Não comunica. Então, valorização de cota social individual, valorização de imóvel individual, não comunicará. Ainda nas dúvidas, e o FGTS? FGTS, como diria o bom baiano, o FGTC, não é isso, Marquinhos? O FGTC, o FGTS, comunica, galera. O que é que o STJ diz? Também tem tese, hein? Jurisprudência em tese número 113, item 4. Deve ser reconhecido o direito à meação, ou seja, comunica dos valores depositados em conta vinculada de FGTS auferidos durante a constância da união estável do casamento, celebrados sob o regime da comunhão parcial ou universal de bens, ainda que não sejam imediatamente sacados após a separação do casal ou que tenham sido utilizados para aquisição de imóvel pelo casal durante a vigência da relação. Tá aí. Tá? Então perceba que a tese hoje vigente é da comunicabilidade do FGTS, cujo fato gerador, a relação de emprego, se deu durante a constância do relacionamento. Ainda, meu amigo, que esse FGTS não tenha sido sacado ou tenha sido empregado na aquisição de algum imóvel. Ele comunicará. Tá? Esse vem sendo o entendimento do STJ. Há até julgado dizendo que na hipótese dele não ter sido sacado, quando ele for sacado, porque o saque do FGTS tem situações excepcionais, né, um rol de exceção previsto em lei, quando acontecer o saque, tem que ser dada a cota parte lá do ex-cônjuge ou ex-companheiro que vivenciou aquele relacionamento com o sujeito durante o período em que o FGTS fora devidamente recolhido. Avanço. Vencer a comunhão parcial, é hora da comunhão universal. A comunhão universal, meu amigo, é o regime mais romântico. Por que ele é o regime mais romântico? Porque ele determina comunicabilidade ampla. Então, o regime mais romântico, ele vai determinar comunicabilidade ampla. Comunica tudo lá na comunhão universal de bens. É como se o patrimônio do casal, nos diz o Arnaldo Rizardo, com base no artigo 1667, 1667 do Código Civil, é quando o patrimônio do casal se tornasse um condomínio. Um condomínio, uma massa una de bens, tá? Então o patrimônio do casal se torna um condomínio, o patrimônio do casal se torna uma massa una de bens. Então se torna ali aquele condomínio, se torna ali aquela massa una de bens. Beleza. Mas veja, mesmo dentro da comunhão universal, o legislador civilista, artigo 1668, nos traz um rol de hipóteses de incomunicabilidade. Então, mesmo dentro dessa comunhão universal, o artigo 1668 do Código Civil nos traz um rol de situações de bens que não comunicam, que são individuais. Então veja, até na comunhão universal tem patrimônio individual. Quais são os bens? Inciso 1. Não comunicam os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Imagine que eu e você somos casados em regime de comunhão universal de bens. Se eu receber uma doação, se eu receber uma herança, é minha e sua, comunica. É diferente da parcial, né? Aqui na universal, a doação ou herança, comunica. Comunica. Beleza. Só não vai comunicar se vier com cláusula de incomunicabilidade.
incomunicabilidade. Se vier com cláusula de incomunicabilidade, aí, meu amigo, não vai comunicar. Beleza? É possível que quem me deu bem em doação ou me deu em herança tenha gravado o bem com cláusula de incomunicabilidade. Neste caso, ele não vai comunicar, vai ser patrimônio individual. Seguindo aí, ainda no rol das incomunicabilidades. Inciso 2. Não comunicam os bens gravados de fideicommício e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. Também é patrimônio incomunicável. Tá, professor. Isso seria ótimo, essa informação, se eu soubesse o que é o fideicommício. O que eu devo entender por fideicommício? O fideicommício é um instituto de direito sucessório. Direito sucessório que trabalha com a chamada substituição testamentária. Ele está previsto nos artigos 1799 e 1800 do Código Civil. Então, é o Instituto de Direito Sucessório que trabalha com a substituição testamentária, está lá, 1799 e 1800 do Código Civil. Imagine você que eu gostaria de deixar bens em sucessão para a prole eventual de Maria. Maria, que é casada com o André, em comunhão universal de bens. Então, imagine você que eu gostaria de deixar bens em sucessão para a prole eventual de Maria. Maria, que é casada com André, em comunhão universal. O que é a prole eventual, professor? Prole eventual, que também é denominada de concepturo. O que eu devo entender por prole eventual ou concepturo? A prole eventual, também chamado de concepturo, é aquele que será concebido, será gerado após o falecimento do decujus. Após o falecimento do decujus, perceba, eu quero deixar patrimônio para o futuro filho de Maria. Maria nem grávida está. Porque se ela estivesse grávida, não era prole eventual, era concepturo. Ou perdão, era nascituro. Se ela estivesse grávida, não era prole eventual, não era concepturo, era nascituro. O nascituro é aquele que já foi concebido e ainda não é nascido. Maria nem grávida está, não é nascituro. Eu quero deixar um filho para um patrimônio para o futuro filho de Maria, para a prole eventual de Maria. Como é que eu faço isso? Eu, Luciano, farei um testamento e me utilizarei do fideicommício. Eu farei um testamento, me utilizarei do fideicommício e deixarei patrimônio, então, para essa prole eventual. Ou outro termo que pode ser utilizado, para o concepturo de Maria. Maria, repito, nem grávida está. O que é que vai acontecer? No meu falecimento, o patrimônio ficará com Maria transitoriamente, a título de fidúcia, tá? Então, o patrimônio fica com Maria transitoriamente, a título de fidúcia. E quando nascer a prole eventual, o patrimônio vai ser endereçado a ela, prole eventual. Pois bem, entendido o fideicommício, fica fácil. Meu amigo, ainda que a Maria seja casada com André em comunhão universal de bens, isso pouco importa. O patrimônio não comunicará. Afinal, o patrimônio está com Maria apenas a título transitório, apenas a título de fidúcia. Então está com ela só transitoriamente, está com ela só a título de fidúcia. Não tem como comunicar com o André. Dúvida que vocês sempre perguntam e por isso eu já vou antecipar aqui. Professor, existe um prazo para Maria gerar a prole eventual? Existe, 2 anos. A lei dá a Maria, está lá no 1800, 2 anos para ela conceber a prole eventual. Se passar o prazo, professor, passou o prazo, ela não concebeu a prole eventual, o que acontece? O patrimônio retorna ao Montemor de Luciano. O que é o Montemor de Luciano? É a massa hereditária de Luciano. E vai, então, seguir
para os herdeiros legítimos de Luciano. Vai seguir a ordem da sucessão legítima. Beleza? Então tá aí. Já entendemos então a segunda incomunicabilidade da nossa comunhão universal de bens. Terceira hipótese, seguindo o rol de incomunicabilidades da comunhão universal. Não comunicam as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos. Retifica aí, gente. Apresto é preparatório para o casamento, tá? Ou reverterem em proveito em comum. Então, para você entender, dívida anterior ao casamento não comunica na comunhão universal. Cada um fica com sua dívida, né? Cada um vai ficar lá com o seu débito. Só vai comunicar se essa dívida foi para os aprestos, que são os preparativos para o casamento, aluguel de espaço, contratação de buffet, etc. Ou se for uma dívida que foi realizada para manutenção familiar em proveito em comum. Aí tudo bem, aí comunica. Inciso 4. Não comunicam as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade. O grande exemplo que costuma ser lembrado pela doutrina aqui é o anel de casamento, tá? Costuma ser presenteado. Esse anel de casamento que você deu de presente foi uma doação, porque é um presente, pressupõe-se que foi dado com cláusula de incomunicabilidade. No momento do divórcio, a aliança fica com o presenteado, ela não é sua. Também não comunicam os bens referidos nos incisos 5 a 7 do artigo 1659 do Código Civil. Estes nós já tratamos lá, meus amigos, lá na nossa aula de comunhão parcial, né, no bloco anterior, quando nós tratamos lá da comunhão parcial. É o artigo da comunhão parcial, são as hipóteses lá da comunhão parcial 5 a 7, nós já abordamos. Ok? Meus amigos, dúvida relevante para a prática. Professor, crédito trabalhista, no regime das comunhões parcial ou universal, comunica ou não? O STJ também tem tese firmada. Jurisprudência em tese, número 113, item 3. Olha lá. As verbas de natureza trabalhista, essa parte aqui é extremamente importante, hein? Nascidas e pleiteadas na constância da união estável ou do casamento, celebrados sobre o regime da comunhão parcial universal de bens, integram patrimônio comum do casal e serão objeto da partilha no momento da separação. Então irão lá integrar o patrimônio comum do casal e serão sim objeto de partilha no momento da separação. Veja que esta verba trabalhista, para integrar, ela tem que ser nascida, ou seja, o vínculo de emprego tem que se dar durante a constância do casamento, e ela tem que ser pleiteada na constância do casamento ou da união estável, tá? É possível até que a decisão seja posterior. Tipo, somos casados, consegui um emprego, passei 2 anos no emprego, você continuou casada comigo, veio o divórcio, quer dizer, veio o término da relação de emprego, eu ajuizei uma reclamação trabalhista, porque a empresa não me pagou devidamente, nós estávamos casados ainda, e aí veio o divórcio. E o processo trabalhista continuou correndo. E aí, 8 anos depois, saiu lá a indenizatória trabalhista. Esse valor comunica com você. Por que comunica? Porque o fato gerador do crédito trabalhista se deu durante o casamento e foi pleiteado durante o casamento. Então você não tem que avaliar a data que saiu a decisão ordenando o ex-empregador pagar. Você tem que verificar a data em que foi pleiteada a verba e a data em que essa verba deveria ter sido paga. Então, nascidas e pleiteadas, tá? Então, fica ligado nisso aí. Venci o regime das comunhões, porque vi tanto a parcial como a universal. Agora, é momento de avançarmos ao regime das separações, tá? E aqui tem um detalhe bem importante que você precisa tomar cuidado para não fazer confusão na hora da prova. Na prova e da prática, né, do dia a dia. Porque até no aconselhamento com o cliente, isso aqui gera muita confusão. Olha só, quando eu falo de regime de separação de bens, eu falo de um gênero.
que se divide em duas espécies. O meu regime de separação de bens, ele pode ser um regime de separação convencional, que a gente chama na doutrina também de total, absoluta ou voluntária. Além disso, a separação de bens pode ser legal, também chamada de obrigatória, cogente ou necessária. Então, legal, obrigatória, cogente ou necessária. Então, nós temos aí duas modalidades de regime de separação de bens. E a gente tem que tomar cuidado para não confundi-las entre si. Em especial porque elas têm muitos sinônimos, né? Então, às vezes, a gente acaba tratando uma pela outra. E o cliente, muitas vezes, trata uma pela outra, né? Por o cliente não ter conhecimento técnico, ele, às vezes, está em separação obrigatória e acha que é convencional, ou está na convencional e pensa que é obrigatória. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa análise aí, para não fazer confusão. Beleza? Dito isso, chama a atenção de vocês que eu vou começar analisando a separação convencional de bens, que é a total, absoluta, voluntária, tá? Ela é assim chamada porque ela é eleita por ato de vontade. Assim como eu posso me casar em comunhão universal, por ato de vontade, fazer um pacto antinupcial e eleger esse regime, eu posso me casar em separação convencional, por ato de vontade, fazer um pacto antinupcial e eleger esse regime. A separação convencional é um regime extremamente tranquilo sob o ponto de vista do direito jurídico. Por que ele é bem tranquilo? Porque, veja, se a ideia é separar os patrimônios, então não haverá nenhuma comunicação patrimonial. Como não haverá nenhuma comunicação patrimonial, nos recorda o artigo 1687, que os bens permanecerão sob administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar, gravar de ônus real, não vai depender da vênia conjugal ou outorga do outro para nada. Regime é de separação de bens. Cada um vai ter o seu patrimônio, cada um vai gerir o seu patrimônio. Beleza. Mas, professor, e como ficarão aí, neste regime da separação convencional, as despesas do lar? É porque as despesas do lar, né, o mercado, a reforma da casa, como é que fica isso aí? No que tange as despesas do lar, aduz o artigo 1688 do Código Civil, que cada um dos cônjuges, em regra, vai arcar na proporção dos rendimentos dos seus trabalhos e de seus bens, salvo se houver estipulação em sentido contrário no pacto antinupcial. Então veja, o pacto antinupcial, ele pode estipular em sentido contrário. Ele pode dizer que é meio a meio as despesas do lar, pode dizer que é 60%, 40%, 30%, 70%, problema nenhum. Mas se ele calou-se, silenciou-se, cada um dos cônjuges arcará na proporção dos rendimentos do trabalho e de seus bens. Galera, se é na proporção do rendimento do seu trabalho e de seus bens, isso não quer dizer que vai ser meio a meio, né? Não quer significar que vai ser meio a meio, que eu vou pagar metade e ela metade. Não. Se a minha renda diz respeito a 80% da renda do casal, eu vou arcar com 80% dos custos e ela com 20%. Se a renda dela disser respeito a 70% da renda do casal, quer dizer que ela vai arcar com 70% e eu com 30%. Então é na proporção dos rendimentos, tá? Ou dos bens, né, dos patrimônios, ok? Salvo se o pacto antinupcial regular em sentido contrário. Teu pacto pode trazer uma cláusula lá, regulando o tempo. Olha só, a separação convencional então já foi. Mas além dela,
eu tenho a legal, que é obrigatória, cogente, necessária. Essa, meu amigo, você não escolhe, não. Essa, a lei impõe. Essa lei impõe. Há situações nas quais você não tem como escolher o regime de bens. Não. Porque há situações em que o legislador lhe impõe um determinado regime de bens. São as hipóteses de separação obrigatória. O legislador aqui, artigo 1641, ele lhe impõe o regime da separação obrigatória. Você não vai eleger por ato de vontade. Você vai ter essa imposição. Então, se você estiver em uma dessas situações, que a gente vai verificar quais são agora, você não tem como escolher regime no casamento. Você já cai direto na separação obrigatória. Quais são as hipóteses? Primeira, aquele que diz respeitar a causa suspensiva do casamento. As causas suspensivas do casamento estão no artigo 1523. São situações em que o legislador ele lhe aconselha que não case. Por que, professor? Ele me aconselha que eu não me case. Ele lhe aconselha que você não se case, porque ele entende que se você se casar ali, poderá haver uma indevida confusão de patrimônios entre o patrimônio do seu relacionamento anterior e o patrimônio do seu novo relacionamento. Vou dar um exemplo que está lá no artigo 1523. O divorciado que ainda não realizou a partilha de bens. Imagine que eu e minha ex-mulher nos divorciamos, mas até o presente momento nós não realizamos a nossa partilha de bens. Fizemos o divórcio e estamos brigando judicialmente sobre partilha de bens. É um lugar comum, né? Muitos casais têm certeza que não querem mais permanecer unidos em casamento, mas brigam horrores no que tange a divisão patrimonial. Beleza. Eu me apaixonei por outra pessoa, conheci outra pessoa e quero me casar com ela. Um legislador aqui me aconselha que eu não me case. Afinal, se eu não acabei ainda de partilhar o patrimônio no casamento anterior, me casando com a nova pessoa, é possível que haja uma indevida mistura, confusão de patrimônios. Mas imagine você que mesmo sendo aconselhado pelo legislador para não me casar, eu resolva me casar mesmo assim. Ok. Neste caso, meu amigo, me casarei, mas me casarei no regime da separação obrigatória, porque eu desrespeitei causa suspensiva. Aqui não tem para onde correr. Segunda hipótese, que eu me case em separação obrigatória, se eu tiver mais de 70 anos. Mais de 70, o maior de 70 anos, se casará em separação obrigatória. Beleza. Aqui é uma norma que protege o patrimônio do idoso, tá? Norma que protege o patrimônio do idoso. A ideia aqui é se evitar o famoso golpe do baú, ok? Gente, essa hipótese aí da separação obrigatória de bens do maior de 70 anos, ela se aplica inclusive à união estável, tá? O STJ tem julgados neste sentido, tá inclusive aí no seu material de apoio, ok? Então vai se aplicar inclusive lá na nossa união estável. Situação interessante diz respeito ao sujeito que começou a união estável antes dos 70. Então imagine que eu iniciei a união estável aos 60 anos de idade, tá? E agora com mais de 70, imagine que eu tenha 71 anos de idade, eu resolva converter a união estável em casamento. Então eu iniciei antes dos 70 e agora com 71 anos de idade quero converter a união estável em casamento. Quando eu fizer essa conversão, eu vou cair no regime da separação obrigatória de bens ou eu sigo no regime da comunhão parcial, que era o regime da minha união estável, que se iniciou antes dos 70 anos? Tanto a doutrina, enunciado 261 do CJF, como a jurisprudência RESP 1.318.281 do Estado de Pernambuco, caminham no sentido de que, na conversão, persistirá o regime primitivo. Ou seja, eu vou seguir aí na comunhão parcial de bens. Então, se eu tinha união estável antes dos 70 anos, eu estava em comunhão parcial de bens. Beleza. Resolvi agora, com mais de 70 anos, converter a união estável em casamento. Nessa conversão da união estável em casamento, eu sigo com o regime anterior da comunhão parcial de bens.
Ainda aí, terceira hipótese de separação obrigatória. Se casará também em separação obrigatória todos aqueles que dependerem para se casar de suprimento judicial. Então, todos aqueles que dependerem para se casar de suprimento judicial, se casa também em regime de separação obrigatória de bens. São aqueles que se casam através de autorização do juiz. Por exemplo, o sujeito que tem entre 16 e 18 anos, que para se casar precisa da autorização dos pais, mas os pais não autorizaram, e ele busca um suprimento, uma autorização do juiz. Se o juiz der, ele se casará, mas se casará em regime de separação obrigatória, separação legal de bens. Galera, olha só, o STF, súmula 377, tem um entendimento extremamente curioso em relação ao regime da separação obrigatória. O STF pontua que no regime da separação legal obrigatória de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Daí por quê é tão importante você saber se o sujeito está em separação obrigatória ou se ele está em separação convencional. Porque na separação convencional, você já viu comigo que não comunica nada. Mas na obrigatória, o STF entende que comunica. O STJ segue a súmula do STF, mesmo após a publicação do Código Civil de 2002, porque essa súmula é anterior ao Código Civil atual. Mesmo após o Código Civil de 2002, o STF segue a aplicação da súmula. Então, meu amigo, na separação obrigatória, comunicam-se os bens adquiridos na constância do relacionamento. Então, fique ligado, tá? A súmula, para você compreender, ela trabalha com a ideia do solidarismo familiar. É a ideia de que não há como a lei impor um regime de bens ao casal, tá? E ao fazer essa imposição do regime de bens ao casal, impossibilitar a esse casal de ter comunicabilidade na constância do relacionamento, porque há solidariedade familiar. No meu entender, a súmula é horrorosa, é péssima. Sigo aqui o que já dizia professor Orlando Gomes, ainda vivo, quando a súmula foi editada. A súmula transforma a separação obrigatória praticamente em uma comunhão parcial. Ela tira completamente o sentido da separação obrigatória. Concordo com o professor Orlando Gomes. Veio o Código Civil de 2002, muita gente achava que a súmula ia cair. Não caiu. Continua aí. Muita gente achava, que o regime da separação obrigatória ia cair. Não caiu, continua aí. Muita gente achava, então, que a súmula ia cair. Não caiu, continua aí. Então, o Código Civil de 2002 não mudou nada. Porque manteve o regime da separação obrigatória, que já era relativizado pela súmula 377. E a jurisprudência também não mudou nada, porque manteve a relativização diante do Código Civil de 2002. Então, na hora de analisar o regime da separação de bens, fiquem atentos. Se é separação convencional, não comunica nada. Se é separação obrigatória, súmula 377, comunicam-se os bens adquiridos na constância do relacionamento. A súmula só se aplica à separação obrigatória, tá? Justo por isto que defende-se a ideia na doutrina de que aqueles em que a lei impõe a separação obrigatória, acaso desejem, poderão eleger o regime da separação convencional de bens. Isso a doutrina vem possibilitando. Afinal de contas, o intuito do legislador na separação obrigatória era justamente evitar qualquer comunicação patrimonial. Só que isso na prática não acontece por conta da súmula. Se aqueles que irão se casar desejam manter o intuito do legislador e querem fazer um pacto antinupcial para uma separação convencional, justamente para evitar essa comunicação patrimonial, então tem-se como viável, tem-se como possível. Ok? O quinto e último regime de bens é o regime da participação final nos aquestos. Esse é um regime novo, tá? O Código Civil de 16 não tratava, é novidade no Código Civil de 2002. É um regime que não caiu no gosto do povo, nas graças do povo. Você raramente encontra um casal casado ou que vivencia uma união estável em participação final nos aquestos. Mas é um regime extremamente racional, que nós iremos abordar já já no nosso retorno no terceiro bloco. É 1 minuto, até daqui a pouco.